Amém, irmãos. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, saudar os irmãos que nos acompanham pela internet. Vou estar orando pela palavra. Senhor, eu oro em nome de Jesus por essa palavra, pedindo que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha com o teu poder, edificando tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, na nossa pequenez. Amém. Amém, irmãos. Veja, chegamos ao capítulo 17 do Evangelho de Lucas, talvez um dos capítulos mais importantes. Inclusive, nós vamos ter que explorar ele em mais de uma palavra. Os primeiros versículos desse capítulo são extremamente importantes, porque eles tratam do dia a dia da igreja. Então, vamos ao nosso texto base. Nós temos muitos textos a correr hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 17, o versículo 1 diz assim: E disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Até aqui. Veja. O que nós temos que entender? A coisa mais importante que uma igreja tem é a presença e o mover de Deus. Algumas atitudes da irmandade afugentam esse mover. Então existem igrejas que inclusive são teologicamente saudáveis, mas estão passando por morte espiritual. Essa noite eu quero correr algumas passagens da Bíblia que vão estar nos mostrando os perigos que a vida cristã traz. Nós temos que lembrar, quando eu estava preparando essa palavra, carta à igreja de Sardes, tem nomes de que é vivo, mas morto estás. Então, assim, existe muita liturgia morta, existe muita teologia morta, porque sem a vida do Espírito fluindo na igreja, a igreja pode fechar. Ela não serve para mais nada, porque quem produz todas as coisas é o Espírito do Senhor. Então, nessa noite, nesses 4 primeiros versículos, nós vamos estar aprendendo um pouco da Bíblia, o que pode atrapalhar o fluir da vida do Espírito. E Jesus começa com os chamados escândalos. O que são escândalos aqui? Nossa, estou escandalizado. Pegaram um pastor que adulterou. Não é isso que é escândalo. Escândalo é colocar tropeço. Que tipo de tropeço? Fazer com que uma pessoa haja contrário à sua fé. Por exemplo, tem gente que gosta de vir para a igreja de saia. Tem gente que gosta de ir para a igreja de terno. E aí, você que conhece a Bíblia, vai conversar com aquela pessoa e fala: Ô fulano, deixa disso. Que besteira. Jesus não está preocupado com roupa. Se você se ataviar num traje idôneo e honesto, não tem problema nenhum. Aí a pessoa ouve aquilo e, contrário à sua consciência, ela vem para a igreja de calça. E aquilo, de uma certa forma, é um ultraje para a consciência dela. Isso é colocar tropeço. Por exemplo, você vai ver irmãos que gostam de guardar o sábado. Não estou falando uma maneira de salvação. Mas o irmão, no seu culto pessoal, gosta de guardar o sábado. Existem irmãos que, no seu culto pessoal, gostam de guardar o domingo. Aí vai você e fala: ô fulano, pera lá, todos os dias são do Senhor. Você não é obrigado a guardar um dia. Aí o irmão, contrário à sua consciência, ele abre mão daquilo. O que você está fazendo? Você está causando escândalo, tropeço, porque aquilo que o irmão está fazendo é contrário à fé dele, é contrário à maneira dele cultuar. E a Bíblia condena esse tipo de comportamento. Texto clássico, vamos abrir devagar. Primeiro, Evangelho de Mateus, capítulo 15. Vamos voltar um pouquinho.
Lembram-se que a Bíblia explica a Bíblia. Essa explicação do que é um escândalo, ela é uma explicação insuficiente. Então, Mateus 15, Jesus começa a nos dar uma ideia do que eu estou falando. Como que eu posso causar escândalo? Vamos lá, Mateus 15, versículo 14. Deixai-os, são cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Irmãos, primeiro motivo de tropeço, de escândalo. Maus obreiros, falsos pastores, são um cego, guiando outro cego. Quando alguém despreparado a conduzir a igreja do Senhor, começa a guiar a igreja, vai causar tropeço, vai causar escândalo, vai causar problema. Por isso que o presbítero tem que ser apto para ensinar. Por isso que você que está procurando uma igreja, primeiro critério é qual é a qualidade daquele obreiro, qual é a qualidade daqueles obreiros, qual a consistência. Por quê? Porque senão vai levar você a tropeçar. É coisa muito séria. Amém? Aí vamos a mais um texto. Eu brinco, Evangelho de Paulo aos Romanos, carta aos Romanos, capítulo 14. Você passa por Atos dos Apóstolos e você está em Romanos, capítulo 14. Para mim, um dos textos mais importantes desse tema. Romanos 14, versículo 21. Vamos ler o 20. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas. Em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. O que acontece? A pessoa que não tem convicção daquilo. Por exemplo, pessoas foram criadas às vezes numa estrutura religiosa, cresceram a vida inteira acostumadas com aquela estrutura. E quando elas começam a conhecer a verdade, elas começam uma transformação pessoal. É necessário dar tempo a essas pessoas, para que elas tenham condições de assimilar, de amadurecer. Então, assim, muito cuidado. Nós não podemos interferir na maneira de vestir. Nós não podemos interferir no que as pessoas comem. Nós não podemos interferir no culto pessoal das pessoas. Desde que ela não faça aquilo, igualando aquilo à obra da cruz do Calvário, não sendo salvítico, não existe nenhum problema. Nós somos salvos apenas pela fé em Jesus Cristo e na sua obra na cruz do Calvário. O resto é culto pessoal. Aqui na nossa igreja você vai ver irmãos entrando na igreja de boné, de bermuda, de camiseta, de chinelo. E nós já tivemos aqui no mesmo culto irmãs de saia, irmãos de terno e irmãos de bermuda. E todo mundo veio, adorou a Deus junto, cada um da sua maneira, e todo mundo foi embora feliz. Por quê? Porque é culto pessoal. Agora entenda, se você pegar com um irmão que para ele é importante ir de terno para a igreja, como que você vai falar para ele, irmão, deixa disso, bota uma bermuda, um chinelo e vem. Se ele não tiver convicção daquilo, é tropeço, é escândalo. E Jesus ensinou o quê? É impossível que não aconteçam escândalos. Amém? Que mais? Vamos um pouco à frente. Carta aos Efésios. Passa por Coríntios, vai passar por Gálatas, vai chegar em Efésios. Capítulo 4. Versículo 29.
Outra coisa que causa muito escândalo e tropeço. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Irmãos, está cheio de igrejas, está cheio de crentes, está cheio de pessoas que falam o que não devem. Boca fácil, boca do inferno. Entristece o Espírito Santo. A grande pergunta é: o que você está falando serve para edificação? Está edificando a vida da pessoa? Aquilo de alguma forma está contribuindo? Irmãos, cuidado com o chamado dom de línguas, fofoca, maledicência, difamação é pecado e entristece o Espírito Santo. Tenho visto nos últimos tempos, em várias igrejas, na internet, muita gente falando que não deve sem temor. Cuidado, para que você não se veja envolvido em conversas indevidas. Tem muita gente falando que não conhece, nós não temos a onisciência de Deus. E aí a pessoa, a vida cristã dela entra em parafuso, e ela começa, sabe, fica com gosto de cabo de guarda-chuva na boca. E a coisa não anda, e ela começa a se perguntar: nossa, minha igreja está com problema, meu pastor está com problema, meu irmão está com problema, eu estou com problema. Não, o problema é que você andou falando ou andou ouvindo coisas que você não deveria. E se essas coisas foram feitas de uma forma que não edificou, pastor, o que você está querendo dizer? Que tudo que você tem que falar com o intuito de edificar. Se é fora disso, você está correndo risco de entristecer o Espírito Santo. E hoje em dia nós vivemos uma geração que adora falar, mas não gosta de fazer. Não gosta de carregar as cargas uns dos outros. Não gosta de orar, não gosta de interceder. E quando a pessoa vai ver, a vida cristã dela começou a entrar pelo ralo. E o motivo é esse, entre outras coisas. Palavras erradas causam tropeço, causam escândalo. Amém? Mais um texto de Efésios 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Irmãos, hipocrisia dentro da família é uma das coisas que mais causa tropeço. Se você que é pai, está vivendo uma coisa e falando outra para o seu filho, você vai criar um revoltado. Cuidado! As crianças e os mais novos não são bobo, ninguém é trouxa. O seu filho vai aprender muito mais com aquilo que você faz do que com aquilo que você fala. Certa vez eu vi um ensino de um pastor e eu assino embaixo. E ele ensinava o seguinte, que, por exemplo, as pessoas quando têm problemas, a primeira coisa que elas fazem é faltar no culto. Ela simplesmente está ensinando o seguinte: quando você estiver desanimado, você não vai para o culto. Você pode ter certeza que seu filho vai aprender aquela lição bem aprendida. Qual que é o correto? O que a Bíblia ensina? Está com problema? Está desanimado? O que Jesus falou? Os sãos não precisam de médico. Então, passe a ensinar os seus filhos pelo seu bom exemplo. Inclusive, use palavras se for necessário. Cuidado, isso aqui causa muito escândalo. Eu conheço alguns ateus que são ateus por causa do testemunho horrível dentro da sua família. Então, muito cuidado. Amém? Vamos um pouquinho mais, coisa que causa. Carta aos Filipenses, próxima carta, versículo 2. Capítulo 2, versículo 3, perdão.
Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que há dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, cuidado com contenda. Nós adoramos comprar uma briga. E muitas vezes briga que não é nossa. Quando você vai ver, você está envolvido em coisas que você não tem o mínimo contato. Então, vendendo peixe para você e você está comprando. Cuidado. Hoje em dia o pessoal tem muita vanglória. Não, porque isso, porque aquilo outro. Muita contenda. Não, mas comigo é assim. Eu falo mesmo. Ah, você fala mesmo? Vigia, porque de toda palavra torpe que não serve para edificação, você vai dar conta a Deus. É um dos julgamentos que você vai receber. Então, cuidado, irmãos. Cuidado com vanglória. Seja humilde. Uma maneira de ser humilde. Você está vendo que o irmão está errando. Ore por ele. Será que no lugar dele você não faria pior? Será que um comentário indevido, você não está fazendo aquilo por partidarismo? Não, eu defendo o lado A, eu defendo o lado B. Você tem que defender a Bíblia, você tem que defender Jesus, você não tem que defender nem A nem B. Você tem que defender a verdade. Porque veja, sempre toda a história vai ter alguém errado e alguém certo, ou os dois vão estar errados. Mas você não tem condições de reunir 100% das informações em tudo. Então, cuidado. Essas coisas causam tropeço. Se você começar a fazer algo por partidarismo ou por vanglória, você vai induzir alguém ao erro. E ao induzir alguém ao erro, você está se tornando um guia cego que está guiando outro cego que não está enxergando aquilo. E os dois vão cair no buraco. Cuidado. Essas coisas afugentam o mover de Deus. Pode ser reformado, pode ser teólogo, pode ser o que for. Pega tudo isso e joga no lixo. Porque se o mover de Deus for embora, você está vendido, já era, acabou, fecha. Não dá mais, liturgia morta. Não serve para nada, porque sem a vida de Deus não acontece nada. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos seguir mais um pouco à frente. 1 Timóteo 5. Passa por Tessalonicenses 1 e 2. Vai a 1 Timóteo 5. Versículo 13. Também nessa linha das conversações e causando tropeço. Aqui falando das viúvas. 1 Timóteo 5,13. E além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, não só ociosas, mas também tagarelas e curiosas, vírgula, falando o que não convém. Irmãos, esse exemplo dessas viúvas é muito praticado hoje. Primeiro, o povo ocioso. Se caçasse o que fazer, ia falar menos besteira. Não tem o que fazer, começa com a edificação da sua casa. Vai estudar a Bíblia com a sua mulher. Vai ensinar a Bíblia para os seus filhos. Vai orar. Começa um mini culto em casa. Se não tem o que fazer, fala comigo que eu te arrumo centenas de materiais para você fazer. O que está acontecendo com as pessoas? As pessoas estão ociosas, falando que não devem. Tagarelas. Cuidado. E isso afugenta o mover de Deus, entristece o Espírito do Senhor. Isso aqui, irmãos, está acontecendo há 2000 anos na igreja, que é a igreja primitiva, primeiro século. Paulo está vivo. E Paulo identificou isso numa das principais igrejas da Ásia, na capital europeia da magia, onde pessoas foram libertas da magia, da feitiçaria,
E quando foram ver, dentro da igreja, a turma começou a falar o que não deve. E Timóteo ficou maluco. Paulo chegou e falou, ó, você atenta e bota a casa em ordem. E admoesta com a sã doutrina. Gente, cuidado. Tem um ditado antigo que fala, mente vazia, oficina do diabo. Cuidado. Isso aí causa muito problema. Eu fui salvo numa igreja, na época era uma igreja em células. Essa igreja tinha algumas dificuldades teológicas? Sim. Mas pensa num povo que trabalhava. Pensa num povo que corria atrás. Pensa num povo que evangelizava. Pensa num povo que convidava a gente para ir para a igreja. Eu pergunto, qual foi a última pessoa que você convidou para vir para a igreja? Qual foi o último parente seu que está passando por um problema que você compartilhou uma virtude espiritual, uma verdade espiritual com ele? Qual foi a última pessoa que você evangelizou? Será que não está faltando fazer a obra de Deus? Do que ocupar sua mente com aquilo que não deve? E quando você vai ver, você está na internet dando ouvido a coisas que não devia estar ouvindo. Coisas que não está edificando sua vida. Percebe? Ah, pastor, eu não consigo. Então vai ler a Bíblia, vai estudar. Começa a se preparar. Conheça mais o Senhor. Mas o que mais tem é coisa que fazer. Agora, muitas vezes nós queremos ser que nem os moradores de Atenas. Queremos ficar discutindo a última novidade. Isso de forma nenhuma edifica a igreja do Senhor. Lembra que você foi eleito, foi salvo, com o único motivo, glorificar a Deus através de boas obras? Lembra da carta à igreja de Éfeso? O que tenho contra ti é que deixaste o primeiro amor. Volta às primeiras obras. Eles tinham obras e eles pararam de fazer essas obras. Isso é o primeiro amor. Primeiro amor não é aquele sentimento, ah, eu estou apaixonado por Cristo. Apaixonado por Cristo você tem que estar a sua vida inteira. Porque ele fez aquilo que era impossível. Se o primeiro amor para você é estar apaixonado por Cristo, irmão, você está vendido, isso aí é muito fraco. Isso é o básico. Qualquer fariseu cego que se converte vai estar apaixonado por Cristo. Agora, e as boas obras? Percebe? A Bíblia requer de nós muito mais do que isso. Amém? Vamos lá, mesmo Timóteo 5, 1 Timóteo 5, versículo 19. Um outro texto importante, olha que interessante. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Lembra que nós falamos dos guias cegos? Irmãos, a pior coisa que tem é o falso pastor. Um mau obreiro. Agora, cuidado, a acusação contra presbítero tem que ter 2 testemunhas comprovadas. Senão você está fazendo o que não deve. O que a gente mais vê na internet? Turma falando mal do pastor. E às vezes falando mal porque o pastor tem uma linha teológica diferente. Por exemplo, os queridos irmãos arminianos. Irmãos, arminiano é salvo e tem excelentes teólogos arminianos. Da mesma maneira que tem excelentes teólogos pentecostais. Normal, aí a turma que acontece, começa a falar mal do pastor porque não gosta da linha teológica dele. Sabe? Ah, não, ele não é calvinista reformado como nós. Olha, meu amigo, você precisa de muita reforma, porque muitas vezes a sua vida cristã não vale uma pinóia. Percebe? Enquanto aquele irmãozinho que tem 10% do seu conhecimento é muito mais piedoso, muito mais consagrado, busca muito mais santidade e está muito mais interessado no mover de Deus. Então, cuidado. Entendeu? E nessa questão de liderança, a internet está recheada. E a turma anda falando o que não deve. Cuidado. Quando você ouvir falar mal de pastores, tome cuidado para ter certeza de que aquilo está acontecendo. E se for falar, fale para edificação. Não é para edificação? Fica quieto. Aquilo tem que produzir edificação. A fala do crente tem que produzir edificação.
Senão ela vai causar tropeço, vai causar escândalo. Por isso tem uma passagem como essa. Ó, duas testemunhas. Vem lá da antiga aliança. Esse princípio se aplica aos irmãos da igreja. Nós vamos ver um pouco mais à frente. Vamos lá, Tito, capítulo 3. Passa por 2 Timóteo, próxima carta é Tito, capítulo 3. Olha que interessante, essa passagem é linda. Tito 3:1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e autoridades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Irmãos, cuidado de falar mal dos outros. Cuidado de ficar infamando as pessoas. Eu já vi pessoas que foram difamadas injustamente. Eu já vi pessoas, já vi irmãos, que o irmão quis falar uma coisa. Aí um entravado entendeu outra e começou a difamar. Às vezes, os irmãos podem falar uma frase infeliz, ou uma frase mal colocada. Cuidado! A mansidão bíblica exige de nós uma postura de construir. Por quê? Porque quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. Entendeu? Aquele que está de pé, cuide para não cair. Amanhã pode ser você que vai fazer uma frase mal colocada, amanhã pode ser você que vai ser infamado. E é terrível quando as pessoas sofrem acusações infundadas. A mão de Deus pesa. Deus não vai deixar passar impune. Cuidado, nós vivemos na graça, mas temos que andar com responsabilidade. Mais uma vez, as mídias sociais e as conversas indevidas têm contribuído para que as coisas sejam feitas sem mansidão. Entendeu? E ninguém está livre disso. Eu não estou livre, vocês não estão livres, nós podemos derrapar. Quando eu li esse versículo aqui, eu falei, nossa, Maurício, tem hora que você precisa ser mais manso, você está furando com esse versículo aqui, tem hora que você está muito irritadinho. Aí já vem aquela bolachada na cara, né? Do pastor primeiro. O pastor é o primeiro que leva na boca, né? Para ficar ligeiro. E vocês podem ver, irmão, eu só estou lendo. Não precisa de muita interpretação aqui. São coisas simples que muitas vezes a gente se esquece. Amém? Amém. Vamos retornar em Lucas capítulo 17. Vamos avançar mais um pouquinho. Agora no versículo 3. Olhai por vós mesmos, e se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e, se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Até aqui. Irmãos, é o seguinte, agora Jesus vai tratar o pecado entre irmãos. Teu irmão pecou contra ti? Você tem que ir lá conversar com ele. Se ele pediu perdão, você tem que perdoar. Da onde que vem aqui esse 7 vezes perdoar? Os fariseus ensinavam que você deveria perdoar o irmão que peca 3 vezes. O que Jesus está ensinando aqui? 7 vezes. No texto de Mateus, 70 vezes 7, obra completa. Irmãos, não existe opção, você tem que perdoar. Pastor, o que ele fez está errado. Como é que você perdoa? Senhor, o que a pessoa fez, a Bíblia condena, a Bíblia diz que é errado. Mas, Senhor, eu perdoo. Irmãos,
Se alguém fizer uma coisa certa para você, você precisa perdoar? Irmãos, perdão é para quem não presta, perdão é para quem faz coisa errada. Que coisa mais, que ilusão, coisa mais infantil. Isso é muita infantilidade. Veja, se você tiver que se esforçar para perdoar, é porque a coisa é pesada. Muitas vezes são coisas horríveis. Eu lembro da história de uma missionária na África. O camarada entrou na igreja, ele se fez se passar por crente, molestou sexualmente os 2 filhos dela. E ela foi confrontada, você tem que perdoar. E aí? Sim, senhora, eu tenho que perdoar, mas a vontade que eu tenho é de esganar. A vontade que eu tenho é de arrancar os 2 olhos dele. Como é que você faz se alguém comete um homicídio contra um ente querido seu? Você não vai perdoar? Agora, o que você quer fazer quando alguém comete homicídio? Você quer que ele pague, você quer que ele sofra. Nos primeiros momentos você vai querer que arranquem as 2 pernas, os 2 braços, as 2 orelhas, os olhos com ele vivo. Nossa, pastor, que pensamento horrível. É que não aconteceu com você e nem comigo, graças a Deus. Mas nós temos uma natureza carnal, nós temos uma natureza pecaminosa. E quando coisas horríveis acontecem, desperta os piores sentimentos em mim. Aí o que eu faço? Como eu sou crente, eu coloco aquela natureza pecaminosa debaixo do domínio próprio do Espírito Santo, que se eu sou crente, habita em mim. Fechou? Pegou a visão? E aí eu sujeito aquilo, Senhor, eu estou com ódio. Mas, Senhor, eu sei que eu tenho que perdoar, eu sei que esse sentimento meu está errado. E eu decido perdoar, me ajuda. Porque eu estou com raiva. Aí você esfria a cabeça, passa um tempo e você lembra. A raiva vem de novo. É processo de perdão, mas para Deus começa a valer quando você sinceramente resolveu perdoar. Qual é o problema das pessoas? As pessoas não vão confrontar. Por exemplo, qual que é a visão de nossa igreja? A visão de nossa igreja é o seguinte: irmão Erasmo pecou contra a irmã Ismélia. A irmã Ismélia está indignada. O que a irmã Ismélia tem que fazer? Ir lá conversar com o irmão Erasmo. Irmão Erasmo, ó, me senti assim, 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 assim. O que o irmão Erasmo vai fazer? Irmã, você me perdoa? O que ela tem que fazer? Perdoar. Amém? Mas tem a segunda situação. Irmã Ismélia vai conversar com o irmão Erasmo e fala: irmão Erasmo, aconteceu isso, 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 isso. O irmão Erasmo vai para a cara dela e fala: e daí? Fiz e faço de novo. Qual é o problema? Vai querer arrumar para a cabeça? Pode acontecer, gente. Já aconteceu com você de se ofender, a pessoa olhar na sua cara e não está nem aí? E o que é pior, não acontece nada com a pessoa? O que você tem que fazer? Os irmãos estão bem atentos na palavra. Perdoar. Percebe? E depois de perdoar, você não perdoou? Coloca uma pedra em cima. O que as pessoas fazem? Elas dizem que perdoaram, mas continuam falando do assunto. Se continua falando do assunto, o processo não funcionou. E muitas vezes, uma pessoa que recebeu uma ofensa, diz que perdoa e continua falando do assunto, o que ela vai cair? Vai cair em tudo aquilo que nós falamos na passagem passada. Vai difamar, vai mentir, vai fofocar e vai falar o que não deve. Por quê? Porque desobedeceu a Bíblia. E o Espírito Santo vai entristecer. E como é que vai ficar a vida cristã dessa pessoa? Irmãos, cuidado. As pessoas não estão atentando para esse problema. Vão acontecer problemas na igreja. Você não tem escolha, você tem que perdoar aqueles que te ofendem. Você não tem escolha. Eu não estou dizendo que você tem que concordar com aqueles que te ofendem. Ó, eu perdoo assim. Senhor,
senhor sabe que o que aquela pessoa fez foi safadeza. A tua palavra. Eu sei pela Bíblia que aquilo não se faz. Mudou a conversa? Mudou. Mas, Senhor, eu também sei pela mesma Bíblia que eu tenho que perdoar. Me ajuda. Entendeu? E aí você resolveu perdoar, encerra o assunto. Quando você vai tocar de novo no assunto? Quando você for no aconselhamento pastoral, quando você for tratar do assunto para resolver, se não é difamação, se não é fofoca. E as pessoas andam falando mais do que devem no seu dia a dia e na internet. E meu conselho pastoral, pare com isso, não participe disso, resolva. Resolva. Aqui na nossa igreja, irmão Emanuel, tem problema com o irmão Bruno. Emanuel, quer tua ajuda? Vamos lá conversar com o Bruno? Aqui na nossa igreja, eu tô reforçando essa postura. Eu não aceito comentário, estão falando. É com foto, nome e CPF. Por quê? Porque a Bíblia fala, cara a cara, olho no olho, esclarecer o assunto, resolver, pedido de perdão, restauração e uma pedra no assunto. Acabou. Quer ver uma igreja ser destruída? É tão falando. Então, por favor, quando acontecer de vir falar comigo, nunca venha com tão falando. Porque eu não vou acatar. Por quê? Porque eu percebo que a Escritura emana isso. E outro detalhe, a Escritura exige de nós uma posição efetiva de perdão e de resolver o problema. Independente da postura do outro. Uma coisa pessoal entre mim e Deus, para que eu não fique com pendências com Deus. Entendeu? Existem passagens que mostram que quando eu não perdoo alguém, é uma pendência. Não é que eu vou perder salvação. Mas é uma pendência, está errado. Eu tenho que perdoar. Quem sou eu para não perdoar? Então assim, cuidado. Amém? Amém? Vamos a alguns textos para nos ajudar a entender um pouco mais isso aí. Vamos à frente. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Passa por Atos, passa por Romanos, passa por Coríntios. Gálatas 6. Deixa eu acelerar um pouquinho. Essa é uma área importante, que tem muita coisa que a Bíblia vai nos falar. Gálatas 6. Versículo 1. Olha que interessante. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, ponto e vírgula, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Alguém falhou, você precisa encaminhar a pessoa na Bíblia, mostrar para ela que ela errou, com mansidão. Só isso não, e cuidar, porque corre o risco de você também cair. Inclusive naquela mesma pedra de tropeço. Então cuidado. As más conversações corrompem os bons costumes. Mais um texto, próxima carta aos Efésios, capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 3. Vamos ler o 2. Eita Deus! Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, o que é suportar? Não pense suportar assim. Eu não suporto aquele irmão. Não é isso. Suportar é dar apoio. Papel da igreja é dar apoio. Meu papel é dar apoio para o Erasmo. O papel do Erasmo é dar apoio para Paulo. O papel da Paula é dar apoio para o Wagner. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos co-herdeiros da graça de Deus. Nós somos pedras vivas do edifício vivo, que é a igreja. Essas pedras, uma apoia a outra. Se eu não der apoio, eu estou trabalhando para que haja desunião e divisão no corpo. Se eu estou agindo para ter desunião do corpo, a quem que eu vou responder essa desunião? Vocês fazem ideia para quem que eu vou responder? Quem é o cabeça do corpo? Jesus. Irmãos, antes de qualquer atitude, para pensar. Isso aqui está contribuindo para a unidade da fé?
Estão existindo muitas situações, novamente, a internet, também no nosso dia a dia, que não contribuem para a unidade da fé. Isso afugenta o mover de Deus. E tem muita gente falando boa teologia sem atentar para esses princípios rudimentares da fé. Isso aqui é básico, irmãos. Isso aqui a gente ensina para as crianças. Se você perguntar para as crianças como ser salvo, em algum grau elas vão tocar em algumas verdades aqui para a criança. Ela não consegue compreender muito bem salvação pela fé. Ah, se é só pela fé, ela repete, mas ela tem que fazer alguma coisa. Uma das coisas que ela vai fazer, ela vai falar de ser bonzinho, de ter amor, de não mentir, de fazer obras boas. Isso aqui é básico, irmãos. Isso aqui é primeiro ano de fé. Se você não tem cuidado com isso, você precisa rever os fundamentos da sua fé, voltar lá, corrigir e começar a fazer certo. Porque senão vai comprometer todo o edifício. E um edifício sem fundamento, que vai acontecer? No primeiro tremor ele vai ruir. Porque não está fundamentado sobre a rocha. O que é a rocha? A verdade da palavra de Deus. Entendeu como anda? Mesmo capítulo 4 de Efésios, versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Irmãos, nós precisamos chegar à unidade da fé como pessoa madura. Concorda que se um irmão pecar contra o outro, os dois ficarem divididos dentro da mesma igreja, aquilo fere a unidade. Aquilo não pode permanecer, tem que ser resolvido. Uma das marcas de uma fé sadia é quando você preserva a unidade. Ó, irmão, vem cá que a gente precisa conversar. Irmão, ó, aquele dia a gente estava lá no batismo da igreja e o irmão falou uma frase que eu não gostei. Na hora eu deixei para lá, mas puxa, isso aí está me incomodando. Irmão, então, estou aqui para falar, eu gosto do irmão, mas ó, não gostei dessa frase. Eu queria pedir para o irmão, não fala mais assim do meu lado, que me incomoda. Se o irmão for varão perfeito para a unidade, vai falar, ô irmão, que é isso? Me perdoa, rapaz, quando eu falei. Irmãos, aqui eu posso dar um testemunho pessoal. Já teve coisas que eu falei que foram interpretadas de forma horrível. E as pessoas saíram falando coisas horríveis da minha pessoa. E sequer passou pela minha cabeça falar aqui, sabe, frase boa, você viu Corinthians domingo? Entende? E aí a turma ouve e sai falando. Isso acontece com outros homens de Deus, com outros irmãos, com outras pessoas. Você nem sabe o que a pessoa quis dizer, já está lá julgando, já está falando, já está passando para frente. Isso fere a unidade, não é comportamento de um varão maduro, de uma varoa madura, de alguém que tem respeito pelo corpo de Cristo, de alguém que ama a unidade da fé e quer ser cheio do Espírito Santo. Percebe? Cuidado. Não pode ser jogado de um lado para o outro. Na igreja onde eu fuçava, eles falavam o seguinte, ó, quando vier falar um irmão do outro, primeira coisa, chama para orar, fala, vamos orar pela vida dele agora? Ah, aí acaba toda a conversa. A pessoa, irmão, já vi pessoas, começou a gaguejar do lado. Quem vai ser entravado? O Bruno. Chega o Bruno e fala, rapaz, você não sabe o que o irmão Diego fez. Aí o Bruno conta. Aí eu olho para a cara do Bruno, vamos fazer o seguinte, vamos orar pelo Diego agora, para Deus mostrar para ele. Aí você vai, não, tá louco, eu quero é que desça fogo do céu. Nossa, impressionante, a turma parava de falar. E não sabia o que falar, porque tinha que concordar, falar, não, vamos orar. Porque aí fica chato, né? Ninguém quer passar por carnal. Eu, pelo menos, não quero, eu tô com raiva da pessoa. O irmão falou, vamos orar? Sapão velho desce aqui, né?
engole o sapo e fala, não, vamos, irmão, vamos orar. Que ninguém vai passar por carnal. Isso é atitude de maturidade. Irmão, está tendo problema na sua vida, está tendo problema com o seu chefe, está tendo problema com algum irmão. Primeira coisa, ore, você vai ver que o seu interior vai mudar. E você vai começar a olhar para aquela situação com outros olhos, mais compassivos, com mais sensibilidade e vida do Espírito. E ao fazer isso, você vai estar se tornando alguém mais parecido com Cristo, que é o nosso alvo. Então, assim, cuidado. Amém? Vamos lá, mais um texto, Efésios 4, versículo 29, texto clássico, deve estar rabiscado na Bíblia do pastor Maurício. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ponto final. Não saia nenhuma palavra torpe que não serve para edificação. Irmãos, aqui na igreja nós discutimos questões teológicas, mas é para a edificação. E com respeito. Porque eu vou falar uma coisa aqui, isso que eu vou falar, muitos reformados, nós também temos teologia reformada, não gosto de ouvir. Mas quem ganhou o Brasil para Jesus foi aqueles irmãozinhos da Assembleia de Deus, das igrejas pentecostal, terno xadrez, calça listrada, que falava que Jesus é muito bom. Não foram as igrejas reformadas que saíram por aí no campo missionário dando a cara para bater. Embora nós devamos ter uma dívida impagável com as igrejas reformadas. E aí você vai agora, porque é uma igreja que precisa crescer, uma igreja que precisa aprender, uma igreja que precisa conhecer a palavra, porque a igreja brasileira tem 3.000 quilômetros de tamanho e 3 centímetros de profundidade. E agora você vai começar a falar mal de quem deu a cara para bater. Quantos irmãos da Assembleia de Deus apanhavam lá no Nordeste? Quantos irmãos da Igreja Batista apanhavam lá no Nordeste? O padre mandava bater, dar uma coça. Entendeu? Aí você vai falar, não, aquele não é um batista regular. Eles não são batistas reformados. Até imposta a voz assim. Fariseu cego. São nossos irmãos. Se placa da igreja fosse bom, não estava para fora, estava para dentro. Qualquer comentário tem que ser feito para edificação, até comentários teológicos, para crescer. Para edificação, entendendo que às vezes aquela pessoa que você está falando... Por exemplo, outro dia eu conversando com um querido irmão, ele o tempo todo falando que a igreja subia antes da chegada do anticristo, não sei o que. Eu fiquei ouvindo o irmão falar 15 minutos e não abria a boca. Por quê? Porque eu vi se eu abrir a boca, a fé dele ia derreter. Deixa o irmão pensar daquele jeito. É heresia o que ele está falando? Não. Fiquei quieto. Agora já tem irmãos que vêm e perguntam o que você acha disso. Aí com jeito, na profundidade adequada, você fala o que você acha. Amém? Vamos lá. Colossenses, capítulo 3. Passa por Filipenses, chega a Colossenses. Capítulo 3. Vou dar uma acelerada. Capítulo 3, versículo 13. Diz assim. Olha que interessante. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Olha que interessante. Tem queixa contra o James? Tenho, perdoa. O versículo aqui não tem nenhuma prerrogativa. O versículo manda, você tem queixa contra o Wagner? Perdoa. Tem queixa contra o Bruno? Perdoa. Não existe nenhuma prerrogativa aqui. É uma ordem. Olha como o verbo está no imperativo. Entendeu? Fazei vós também. É uma ordem.
Não é, vou ver, não estou sentindo. Perdão não é sentimento, perdão é posição. Perdão é escolha. Perdão é obediência. É tudo menos sentimento. Porque se você esperar você sentir o perdão, sabe quando você vai perdoar? Nunca. Porque quando fazem uma coisa errada para você, você quer vingança. Não digo, não quer que morra, mas que você fica bravo, fica. Amém? Vamos avançar mais um pouco. Carta de Tiago, capítulo 1. Só para fechar essa questão de não causar divisão e não ficar falando mal do irmão. Passa por Hebreus, chega a Tiago. Tiago 1, versículo 26. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Até aqui. Você tem refreado sua língua? Ou o que vem na sua cabeça você fala? Quer ver? Para completar, a mesma carta de Tiago, capítulo 4, versículo 11. Eita Deus! Começa no 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só o legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outro? Irmãos, quando a gente fala julgar aqui é o seguinte, aquela história. A Bíblia nos ensina a ver o que a pessoa fez de errado. Mas cuidado. Ver o que a pessoa fez de errado não te autoriza a falar mal do outro. Não te autoriza a falar mal de igrejas. Você não conhece 100% das pessoas que estão naquela igreja. Estava conversando com o irmão Wagner antes do culto. Você não sabe 100% do coração das pessoas que estão naquela igreja. Ou naquela denominação. Ou numa família. Ou no trabalho. Cuidado, não falem mal uns dos outros. O que Tiago está nos ensinando? Se é para você falar do assunto, primeiro é para resolver, segundo é para orar, segundo é para corrigir o erro e trabalhar na edificação da unidade da fé. As pessoas gostam de falar, mas ninguém tem compromisso com resolver. Nosso compromisso aqui como igreja local é resolver. E não falar. Se dominar a língua não fosse importante, nós não nasceríamos com 2 ouvidos e uma boca. Esse é o contrário. Só que tem gente que parece que tem 3 boquinhas. A dele mais 2 boquinhas no cotovelo, que anda falando pelos cotovelos. É só você ver a internet. Fala mais que o homem da cobra. Cuidado. Engraçado, né? Ninguém te procura para orar, para ler a Bíblia. Irmão, vamos fazer um estudo bíblico lá em casa? Agora, para falar mal do outro, misericórdia. Ainda alguns com aquela desculpa gospel. Vou falar para orar, tá? Vamos orar porque... Você não sabe o que a irmã Dalila fez. Cruz credo. Pô, mas orar ninguém quer. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida da irmã, eu coloco a vida do irmão. Vem com o teu poder agindo. Não é o correto? Agora ninguém quer orar. Quem que você vê na internet falando mal de outra igreja orando? Quem que você vê encerrar? Às vezes você vê incrédulo tendo uma atitude muito mais ética do que pessoas que se dizem cristãs. E quando vão ver, respeito todo esse caminhão de versículos e muitos outros. Lembra no Antigo Testamento, quando falaram mal de Moisés, o que aconteceu? A coisa ficou feia.
Entendeu? E Moisés errou. Mas quem é que tratou com Moisés? Foi Deus. O que aconteceu com Moisés? Não entrou na terra prometida, só viu de longe. Percebe? Então cuidado, podemos ser nós. E quando eu prego a vocês, eu me coloco junto, porque se eu não vigiar, 27 anos de salvo, se eu essa semana não vigiar, vou falar o que não deve. É só dar uma vazãozinha para a carne, para ver se a carnona velha não toma conta. Apodrece todos os frutos do Espírito e o pastor Maurício está falando besteira. Então assim, cuidado. Problemas acontecerão. Saiba como resolver. Faça de maneira bíblica. Está com alguma dificuldade, me procura. Vão ser dadas as orientações bíblicas, não minhas, bíblicas. E se você obedecer, você vai ter o fruto. Guarde o seu coração. Mantenha o coração limpo. Entenda que todo mundo erra. Não tenha aquele coração rigoroso. Essas coisas vão entristecendo o espírito, elas vão embotando o espírito. Você vai perdendo a alegria de ser crente. Você vai perdendo a força de enfrentar as dificuldades. Porque não resolveu as coisas da maneira certa que deveria ser resolvida. E quando você vai ver, você começa a ser inimigo do corpo. E começa a falar coisas que não deveria. Que o Senhor guarde nossa língua, que o Senhor nos dê um coração sábio, um coração perdoador. E que nós, de maneira simples, possamos praticar em algum grau tudo isso aqui. Em toda a nossa caminhada cristã. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos capacitando a guardarmos a unidade da fé, a guardarmos a nossa língua, a não impormos pedra de tropeço e escândalo a ninguém, mas que, ao contrário, só saia da nossa boca e do nosso viver diário coisas que vão edificar a fé dos irmãos, que nós possamos ser sal do mundo, luz da terra, luz do mundo e sal da terra, e que nós possamos, Senhor, sermos testemunhas tuas e de maneira simples compartilharmos virtudes espirituais. Ajuda-nos na nossa fraqueza, perdoa todas as frases erradas e que também, Senhor, na nossa vida da internet, nós não fiquemos dando ouvido a falas erradas, a pessoas que não trabalham para a edificação do corpo e que possamos nos atentar apenas àqueles irmãos que guardam a unidade da fé. Que possamos fazer críticas, que possamos discutir opiniões, lembrando que todos nós fomos salvos por Jesus Cristo e que todos nós vamos passar a eternidade juntos. Oramos essas coisas no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.